Shalom, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero nesse dia deixar uma palavra para a tua meditação e eu creio que ela tem direção certa. Amém? A palavra se encontra lá em Provérbios, no capítulo 18, o verso 20 e 21, que diz assim a palavra do Senhor: Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Amém? Amados, essa palavra ela é muito forte, porque aqui está dizendo exatamente a maneira como nós estamos vivendo. Eu quero que você faça uma análise da sua vida, como é que está a sua vida hoje. O que é que tem acontecido com você, as coisas que estão ao seu redor, o que você está vivendo. E aqui tem a resposta exatamente para isso que você tem vivido. A palavra do Senhor diz que do fruto da boca de cada um se fartará. Então, aquilo que nós falamos, quando nós falamos negativo, quando nós falamos maldição, quando nós falamos palavras que não edificam, quando nós falamos a respeito de nós mesmos, ou seja, quando você não tem a sua autoestima, né? Você não está ali falando coisas boas para você, ou seja, você está dizendo que você não consegue, que você não pode, que você é feio, que você não vai prosseguir, que aquele emprego não é para você, que você não tem capacidade. Irmãos, isso é mais sério do que a gente imagina. E eu costumo sempre dizer que a nossa vida, muitas pessoas falam, porque fulano está vivendo isso, aquilo, outro, porque teve a oportunidade, porque tem dinheiro. Não, irmãos. O dinheiro, ele é apenas a consequência daquilo que nós estamos falando. Se a gente não consegue falar coisas boas para nós mesmos, para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para aquilo que chega como circunstância na nossa vida, e a gente reverte isso através da ação da nossa boca, desfazendo aquilo que nós estamos vendo e tendo uma contemplação da grandeza de Deus, tendo uma contemplação de que aquele problema já tem uma solução, tendo a contemplação de que aquela circunstância que você está passando, ela é momentânea e que ela pode tirar algum proveito para você a partir do momento que você começa a falar coisas boas, solução. Mas você pode dizer, mas Clarice, eu nem sei como resolver esse tipo de problema. É exatamente aí que você vai começar a falar coisas que você quer ver manifesto, né? Eu gosto muito de uma frase da apóstola Valnice Milhomens, que ela diz assim: não verbalize aquilo que você quer ver manifesto, que você não quer ver manifesto. Então, se você não quer ver manifesto o teu casamento destruído, se você não quer ver manifesto a tua vida com uma escassez, se você não quer ver manifesto você desempregado, então não verbalize isso. Comece a treinar a sua mente, porque o apóstolo Paulo ele diz lá em Romanos 12:2 que a gente precisa transformar a nossa mente. E quando nós transformamos a nossa mente, logo em seguida ele diz para que você prove a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então existe um plano, existe uma perfeita vontade de Deus. E Deus ele é Pai, Deus ele é bom. A própria palavra do Senhor diz que se o nosso Pai natural, a gente pedindo pão, ele não vai dar pedra, quanto mais o nosso Pai celestial. Mas muitas vezes crenças erradas na nossa mente, coisas que foram colocadas na nossa mente de maneira errada, e isso pode ter sido num processo de algum trauma, no processo de alguma coisa que a gente passou, ou na infância, ou coisas que os nossos pais disseram, que a gente não pode, que a gente não consegue, que isso não é pra gente, ou aquilo não é pra gente, e aquilo ali foi criando verdades, né, na nossa mente, que são nada mais, nada menos do que crenças mentirosas, coisas que podem ser, sim, lavadas, transformadas, renovadas, para que a gente viva o melhor dessa terra, como diz a palavra do Senhor. Então, quando ele diz que do fruto da sua boca você vai se fartar, então isso é muito sério. Você pode olhar para a sua vida hoje e fazer uma análise e dizer, meu Deus, por que eu estou vivendo isso?
é exatamente o que você está vivendo hoje, é porque você falou um dia. Faça uma análise, busque, chame a sua memória para ver se realmente você não disse alguma coisa negativa em relação ao que você está passando hoje. Mas aí ele também diz aqui, que eu acho fantástico isso, dos renovos dos seus lábios, você vai se fartar. Tanto você pode se fartar daquilo que você fala negativamente, como você pode se fartar, viver uma vida farta, feliz, bem, do renovo dos seus lábios. Quando você renova a sua mente, você vai automaticamente renovar aquilo que você está falando. Luz chegou no teu entendimento, luz chegou no teu entendimento, renovo chegou no teu entendimento. Então a tua boca vai falar renovada, a tua boca vai falar bênção e não mais maldição. Aí ele conclui dizendo assim: a morte e a vida está no poder da língua. Aquele que ama comerá do fruto dela. Sabe, irmãos, tem pessoas que parece que gostam de falar coisa ruim. Tem irmãos que parece que gostam de falar coisas negativas. E aqui esta palavra está dizendo exatamente isso. Do fruto que você ama, daquilo que você ama falar, é o que você vai se fartar. Porque a bênção, a vida e a morte está na tua boca. A bênção, né? E a maldição, a vida e a morte. Então, muitas vezes você está vivendo morte. Morte nas finanças, morte na tua vida conjugal, morte na tua vida, nos teus sonhos, nos teus planejamentos. Por quê? Porque a morte e a vida estão no poder da língua. Então, quando você fala morte, eu não vou conseguir, aquilo ali, a tua mente, ela já é como um computador, ela já está programada para aquilo. Então, eu quero dizer para você que nesse dia, você dê um reset em tudo aquilo que é programação errada, programação antiga na tua mente, para que você comece a colocar novos insights na tua mente, novas coisas na tua mente, novas conquistas. Também quero te dizer que os sonhos de Deus, eles não morrem. Você comece a sonhar novamente, volte a sonhar os sonhos de Deus, volte a sonhar aquilo que você quer ver com os teus olhos físicos e não só no planejamento da tua mente, mas para que você chega aqui na sua mente, você precisa também começar a verbalizar. A morte e a vida estão no poder da tua língua. Então começa a falar bênção, começa a falar aquilo que você quer ver manifesto. E Clarice, quantas vezes eu vou fazer isso? Não sei. Quantas vezes chegar na tua mente a renovação daquilo que tu quer falar, você vai falando. Se for 15 vezes no dia, chegou renovação, você fala o renovo, até que se conclua. Né? A palavra do Senhor diz que se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos dizer a esse monte, ergue-te para lá, e ele vai se erguer. E muitas vezes a nossa vida está assim, com monturos, com montanhas, com problemas que a gente não consegue ver o outro lado, com problemas que a gente não consegue ver a solução. Por quê? Porque se tornou numa proporção tão grande que a gente não consegue ver a solução. Mas a solução está na tua boca. A morte e a vida estão no poder da tua língua. Do bem dela você vai se fartar. Daquilo que você fala, você vai se fartar. Daquilo que você ama falar, você vai se fartar. Então ama falar bênção, ama falar solução, ama falar a glória de Deus. Cria uma atmosfera de fé. Se tu tiver fé, não precisa ser uma fé muito grande, mas uma fé suficiente, uma medida de fé suficiente para que você comece a declarar para esse teu problema, para essa tua montanha, para as coisas que você está querendo ver com os teus olhos físicos, e você começa a declarar vida, e você começa a declarar bênção, e você começa a declarar o fruto que você quer ver manifesto naquilo. Mas tira da tua boca, tira da tua mente, renova a tua mente com aquilo que é mal, com aquilo que não traz uma solução para a tua vida. Eu gosto muito também, o apóstolo Pedro, ele diz algo tremendo aqui, e eu queria que você também prestasse atenção nessa palavra. Lá em 1 Pedro 3:10, diz assim a palavra do Senhor, olha que coisa forte. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Então, se você quer viver bem na sua vida, para de estar falando maldição,
Para de estar falando negativo. Para de estar falando coisas que não vai mudar a tua realidade. Pelo contrário, vai somente atrair o que não presta. Vai somente criar uma atmosfera de mais problema ainda. É como um novelo de lã. E você começa a tirar um nó aqui, daqui a pouco já tem outro nó. Por quê? Porque os nós estão sendo criados pelo poder da tua língua. Irmãos, isso é muito sério e há verdadeiramente um poder na nossa língua. E a gente precisa, para que a gente viva bem, como o apóstolo Pedro disse aqui, quem quer amar a vida e ver os seus dias bons, refreia a sua língua de falar o mal. E enganosamente. Então, para de falar engano, que a tua palavra ela seja sim, sim, não, não. Sabe por quê? Porque quando você fala engano, a tua atmosfera, a atmosfera da tua vida vai ser de mentira, vai ser de engano. As pessoas vão te prometer uma coisa e vão fazer outras completamente diferentes. E isso a gente pode ver lá na vida de Jacó. Jacó, ele mentiu tanto que quando ele chegou nas terras de Labão, o seu próprio sogro ficou mentindo para ele, dizendo que ia dar a esposa, que ia dar Raquel a ele e enganou ele. Fez ele trabalhar 14 anos enganando ele. Então, irmãos, refreia a tua língua de falar mentira, refreia a tua língua de falar engano, refreia a tua língua de falar maldição, de falar o que é mal, porque do fruto da tua boca é exatamente isso que você vai viver. Mas quando você renova a tua mente, começa a falar coisas boas, começa a falar positivo, começa a falar bênção e não maldição, certamente você vai se fartar desse fruto que você está falando. Então tenha cuidado com aquilo que você está falando e que esse vídeo ele chegue no teu coração, ele transforme a tua mente, ele mude a visão dos teus olhos, para que a partir de agora você comece a refrear a tua língua e não falar mais negativo, e não falar mais maldição, e sim começar a falar aquilo que você quer ver manifesto. Ou seja, tem a montanha do problema? Ah, não, eu vou falar a solução. Ainda que eu não veja, eu vou começar a falar a solução, porque Deus é comigo, porque o Senhor é comigo, porque eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder, porque o Espírito Santo de Deus é aquele que traz sabedoria, é aquele que traz entendimento. Eu tenho a força do Senhor e começa a falar bênção. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Cristo é a minha vitória e eu estou com Cristo e Cristo me faz vencer sobre todos os problemas. Ele é o meu pastor, eu andarei em pastos verdejantes. Oh, aleluia! Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Começa a renovar a tua mente. E com certeza você vai se fartar do fruto de bênção e daquilo que você está desejando tanto. Ei, volte a sonhar os sonhos de Deus. Mas para isso, renova a tua mente e fala certo. Amém? Deus te abençoe.